Hoje é um dia muito especial na nossa jornada pelo interior da Alemanha, vendo os locais históricos e icônicos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Nós vamos visitar o Museu do Tanque em Münster, o Panzermuseum. O Museu do Tanque Alemão é um museu de veículos blindados de combate localizados na cidade de Münster, na Alemanha. E seu objetivo principal é a documentação da história das tropas blindadas alemãs desde 1917. A base para este museu foi a coleção de instrução da escola da Bundeswehr, ou seja, do exército alemão, para o treinamento de oficiais e sargentos das unidades blindadas alemãs. Ou seja, existe uma tradição gigantesca envolvida neste museu. Hoje ele é aberto ao público e é administrado pelo município de Münster e também pela Escola Militar de Panzers alemã. A área do museu tem 9.000 metros quadrados, sendo 7.500 metros dedicados às salas de exposição. O museu exibe tanques, veículos militares, peças de artilharia, armas pequenas, uniformes, medalhas, condecorações e equipamento militar desde a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje. O ponto central das exposições é uma coleção de 40 tanques da Bundeswehr e da ex-Alemanha Oriental e também uma outra coleção com 40 tanques alemães e outros veículos da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial. Mas existem também tanques do Exército Vermelho Soviético, do Exército Britânico e do Exército dos Estados Unidos, bem como tanques modernos, como o Merkava israelense. Mas o museu não quer apenas mostrar os tanques como peças da história da tecnologia, e sim colocá-los num contexto histórico-científico. Vamos então saber quais são os 10 tanques ou blindados que estão aqui na nossa lista, começando pelo número 10. Este foi o precursor, o primeiro tanque alemão que chegou tarde na Primeira Guerra e não teve muito impacto. Mas, como o primeiro, ele tem que estar aqui na nossa lista no número 10. O Sturmpanzer A7V foi o primeiro tanque alemão, usado na Primeira Guerra, desenvolvido a partir de 1916 como uma reação dos alemães aos tanques Mark I, Mark II, etc., dos britânicos. Essa foi uma inovação. Vocês devem ter visto um tanque como esse, por exemplo, no filme Nada de Novo no Front, ou Sem Novidades no Front, que está aí na Netflix. O tanque era gigantesco, movia-se muito lentamente, tinha um canhão não tão poderoso assim, metralhadoras, mas resistia aos tiros que partiam das trincheiras. Esse tanque não é o original, é uma réplica. O único A7V que está preservado se encontra em Brisbane, na Austrália. O primeiro Panzer, ou seja, o tanque daquela linhagem que lutou na Segunda Guerra Mundial, é também um destaque aqui na nossa lista, no número 9, o Panzer I. Esse tanque pode parecer pequeno, mas ele é gigantesco em importância para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Foi com esse tanque e o 38 toneladas que eu vou mostrar já já, que as forças alemãs invadiram a Polônia. Não tinha os grandes tanques, Tiger, Pantera, mesmo os Panzer III e IV. Esse tanque é o Panzer I, um tanque leve, rápido e que assustou o mundo quando as divisões Panzer entraram Polônia dentro na Blitzkrieg. Esse tanque rapidamente se tornou obsoleto, logo foi substituído pelos maiores. Mas a sua importância na história militar dos blindados alemães tem que ser sempre considerado. E o mais interessante desse tanque aqui no museu é que ele ainda funciona, ele anda e funciona, mesmo sendo um tanque que foi considerado ultrapassado e que foi produzido há tanto tempo.
Estes dois colocados na posição número 10 e número 9 foram pioneiros. E o desenvolvimento e a paixão dos alemães pelos tanques se reflete até hoje na geração atual. E é dessa geração o nosso destaque na posição número 8. A família Leopard, tanques inovadores que são usados não só pelos alemães, inclusive pelos brasileiros. O nosso top 8 do Museu de Münster são os tanques Leopard e suas variações. Vamos conferir. Aqui 3 tanques muito interessantes. O Leopard, que a gente já conhece, o Leopard 1. Aqui um Leopard 1 equipado para andar embaixo da água, em cursos de água não tão profundos. Então ele poderia fazer a travessia abaixo d'água. E aqui o Gepard, que é o chassi do Leopard adaptado para 2 canhões gêmeos de 35 mm antiaéreos comandados por sistema de radar. Essa é uma arma moderna que equipa muitos exércitos até hoje, inclusive o exército brasileiro. Feuerkraft der 120 mm Glattrohrkanonen auf Kampfentfernung von bis zu 3.500 Meter gegen gepanzerte Ziele und 4.000 Meter gegen Infanterie- und Hochgradziele zur Bekämpfung auf das Ziel. Während der Richtschütze das Ziel bekämpft, beobachtet der Kommandant weiter das Gefechtsfeld. Am rechten Waldrand erklärt er neue Energie auf und bekämpft dieses selbst. Kräfte der Logistikgruppe zunächst zugeführt und anschließend durch die Besatzung montiert werden. Einsatzspektrum des Bündels umfasst das Bergen und Abschleppen von Kettenfahrzeugen bis zur militärischen Massenklasse 70. Das Sichern von Kettenfahrzeugen bei der Gewässerdurchfahrt, die Einsatzunterstützung bei Instandsetzungsarbeiten, das Bergen von Kampfpanzern mit Schnellbergeeinrichtungen unter Panzerschutz-Leopard-Kampfpanzer auf einem herkömmlichen PKW-Achsen. Do Panzer I ao Panzer IV, a evolução foi rápida, mas o Panzer IV entra na nossa lista porque foi o pé de boi, o tanque mais fabricado pelos alemães durante a Segunda Guerra. Panzer IV, o nosso top 7. Nessa seção do museu, a gente tem 3 tanques icônicos da Segunda Guerra Mundial. Aqui você tem um Sherman, aqui um T-34 e bem ao lado um Panzer IV. 3 tanques que certamente se enfrentaram. Na 6ª posição na nossa lista de top 10 blindados do Panzermuseu de Münster, na Alemanha, está um veículo meia lagarta de transporte, o SD KFZ 251-7, um veículo icônico e que tem um exemplar muito bem preservado no Panzermuseu de Münster, o nosso top 6.
Esse transporte, o SDFKZ, era muito utilizado pelas forças alemãs. Vários modelos, esse é apenas um deles. Mas o interessante desse, que está aqui no Museu do Tanque de Münster, é exatamente que esse modelo carrega o pontão, ou seja, para atravessar pequenos vãos. E outros detalhes, como o machado, aqui um tambor de exaustão, enfim, ele está muito bem preservado, é um belo exemplar de um veículo de transporte da Segunda Guerra. Antes do nosso top 5, vamos ver um aspecto interessante do Museu dos Tanques em Münster, na Alemanha, que faz parte do nosso roteiro pela Alemanha. Em quase todos os veículos, os tanques aqui exibidos, os Panzers, você encontra este símbolo. Gostaria que o meu câmera aproximasse aqui, esse símbolo. E aí você fala, o que é isso? Aí muita gente fala, é a divisão que ela pertencia, etc. Mas como eu vou saber qual divisão é essa? Aqui no Museu do Tanque em Münster, você tem um terminal onde você faz uma consulta para saber. Então você olha aquele símbolo e chega aqui, e até está aqui o meu amigo Jean, que está. Jean, eu vou pesquisar um aqui. Se vocês verem, chega aqui. Aqui é o símbolo que está lá no tanque Pantera. Então vamos ver qual divisão é essa. A Panzerlehr Division. E ali a luz projeta nestes símbolos. Ela está mais clara, para você ter uma ideia do que é, de qual era a divisão a que esse tanque pertencia. Vamos pesquisar outra aqui, por exemplo, essa do escudo. É a Panzer Division 25, está ali, ó. A estrela e o traço. Interessante esse display. Gostou, Gil? Muito bom. Já achou Bem informativo. a informação que você precisava? Já. Muito bem. No Museu dos Tanques de Münster, o nosso escolhido para ficar na posição número 5 de mais interessantes é o Sturmtiger, um tanque Tigre adaptado e muito raro que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Este exemplar é único no mundo e está no Museu dos Tanques, o nosso top 5, o Sturmtiger. Falando em equipamento pesado de suporte à infantaria, ou mesmo a sítios, a cercos, nada supera o Sturmtiger. Vejam só o armamento que ele transportava. Um projétil, que é mais um foguete, de 380 milímetros. Este aqui, que era lançado de não vamos chamar de canhão, era um lançador desse projétil, que é mais um foguete. O chassi era de um tanque Tigre, e o canhão era usado principalmente em cercos, contra fortificações que os alemães cercavam e tinham que demolir essa fortificação, fazendo o inimigo se render. É um interessante canhão de sítio, na realidade um lança-foguete móvel. Antes de conferirmos o número 4 na nossa lista dos top 10 aqui do Museu dos Tanques e Blindados em Münster, na Alemanha, vamos conferir os veículos que foram usados pela Alemanha Oriental após a Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. Nessa seção do Museu do Tanque de Münster, a gente tem os tanques da Guerra Fria, começando pelo T-34 soviético. E aí, muitos modelos estão aqui expostos. Carros de transporte, veículos civis adaptados para uso militar, como o famoso Trabant militar, com o símbolo da Alemanha Oriental. Isso aqui é um marco na fronteira entre as duas repúblicas, e ali um pedaço do Muro de Berlim. Aqui, um icônico tanque M47 Patton, usado na Guerra da Coreia, por exemplo, é um tanque famoso, e bem ao lado dele você tem um tanque soviético, o T-54, que é esse tanque, com a sua tradicional cúpula redonda, a sua torre redonda, né, a torre de comando, e o símbolo da Alemanha Oriental. Lado a lado, o T-54 e o Patton.
O M47 Patton. Já que estamos na época da Guerra Fria, vamos conferir os tanques soviéticos em destaque na nossa posição número 4 dos top 10 do Museu de Münster, que faz parte do nosso roteiro. Lembrem-se, todos os anos fazemos um roteiro só pela Alemanha, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Junte-se a nós no próximo grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Vamos então ao top 4 da nossa lista, os tanques soviéticos. Aqui também a gente encontra alguns exemplares da Força Blindada Soviética. Aqui, um T-62, também icônico com a sua torre redonda. E bem ao lado dele, o T-72, que é um avanço, vocês veem a diferença no design do tanque e também no equipamento embarcado. Na posição número 3 dos melhores tanques e blindados expostos no Museu de Münster, na Alemanha, está o Tigre 1, a lenda, um dos tanques mais venerados aí pelos estudiosos da Segunda Guerra Mundial. Top 3, o Tigre 1. Não é sempre que você tem a oportunidade de estar diante de um tigre, um tanque tigre, Tiger, como diriam os alemães. Não importa a pronúncia, o Tigre é um exemplar facilmente reconhecido o seu perfil, pois ele era único e revolucionário como uma máquina de guerra. Esse modelo aqui do Panzermuseum de Münster é muito interessante porque ele foi montado com partes de vários tigres e foi reconstruído. Então eles chamam ele de Frankentiger. Ou seja, é uma mistura de várias carcaças de tigres e ele foi todo reconstruído. Esse exemplar não é operacional, ou seja, ele não anda, mas é impressionante. Se o Tigre 1 é a lenda, o Pantera foi um tanque revolucionário. Ele teve um impacto muito grande no campo de batalha no final da Segunda Guerra Mundial e influenciou os modelos posteriores, não só alemães. Vamos então conferir o nosso top 2, o Pantera. Esse é o Pantera, um dos tanques alemães mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Ele tem um desenho diferente, perfil angulado, não é pequeno, é gigantesco o tanque, principalmente quando você se aproxima mais. Esse em especial, ele tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que é a antena. Aquela antena ali atrás, em forma de vários, como se fosse um guarda-chuva, não é? Significa que esse tanque especificamente era o tanque de comando, ou seja, o comandante
do regimento de tanques, de blindados, ele atuava nesse tanque. Ele está muito bem preservado. O seu canhão era um canhão de 88 milímetros, o mesmo canhão do Tigre, e tinha aqui as saias, né, que a gente chama de saias, que era uma blindagem, a primeira blindagem destinada a dar maior proteção ao tanque. Ao todo, foram produzidos 2.200 tanques Pantera durante a Segunda Guerra Mundial. E alguns continuaram em operação em exércitos ao redor do mundo, como, por exemplo, o exército belga, até o exército francês e em países do Oriente. Você já sabe, se quiser visitar o Panzermuseum de Münster, entre em contato conosco e participe da próxima turma que vai visitar a Alemanha e seus lugares históricos das guerras mundiais. E para visitar o Museu do Tanque, nós tivemos um convite muito especial. Confira. Agora eu estou aqui com o Henry. Henry é um dos responsáveis pela manutenção e acompanhamento dos turistas aqui no Museu de Münster. Henry, nice to meet you. Thank you for receiving us Brazilians here, okay? Okay, yeah. And how long you work here? I'm here now for 9 years. 9 years. Yeah. You know all about all the tanks? Almost. Almost. But someone say to me, you are from the Air Force, not for the tank. Yeah. I was at Army Aviation. I was a helicopter pilot. Helicopter pilot. Yeah. Mm-hmm. Now you drive tanks. No, I just tell the people about it. Okay, you know so much about the tank. That's right. It's a good job. You like it? Yeah, I like it. Yeah, it's good. You receive many Brazilians here? From time to time, we have Brazilians in the museum. Yeah. So now in my channel, Viagem na História, Yeah. maybe you receive more Brazilians. Please invite the Brazilians, but in German to come here. In German, please. Okay. Ich möchte alle Brasilianer einladen, in unser Panzermuseum nach Deutschland zu kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Thank you. Nice to meet you, Henry. You're welcome. Thank you. Bom, estamos chegando ao fim da nossa lista de top 10 blindados do Museu dos Tanques de Münster, Panzermuseum Münster. E lembre-se, eu falo tanque, falo blindado, e muita gente fala carro de combate. Carro de combate é uma denominação francesa, enquanto que na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos se usa tanque, tanque de guerra, ou MBT, Main Battle Tank. Essa explicação é muito interessante, pois há sempre esse duelo de nomenclaturas. Então, o nosso top 1 no Museu dos Tanques de Münster é o Tigre II, o rei dos blindados da Segunda Guerra Mundial. Um tanque monstruoso que se transformou em um ícone da Segunda Guerra Mundial, muito admirado pelos especialistas, apesar de seus defeitos. Então, o nosso top 1 do Museu de Tanque de Münster é o Tigre II. Aqui o Tigre Hell, o Königstiger, ou seja, o Tigre II, o rei de todos os tanques alemães. Esse tanque possui uma blindagem espessa, provavelmente não tinha adversários no campo de batalha em um movimento tanque contra tanque. Foram produzidos 489 Tiger II durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele chegou muito tarde, no momento em que a Alemanha tinha pouco combustível, e esse aqui é um beberrão de gasolina, porque olha o tamanho e o peso, são 60 toneladas. Para mover esse gigante, a Alemanha precisava de recursos que ela não tinha mais. Então o desenvolvimento do Tigre II e o seu lançamento, principalmente na ofensiva das Ardenas, veio um pouco tarde, porque a estrutura de guerra alemã já não era mais a mesma. Nós visitamos um outro exemplar desse lá em La Gleize, o nosso roteiro pela Normandia. Mas esse aqui do Museu do Tanque de Münster, no nosso roteiro da Alemanha, ele está bem mais conservado.
Estes foram os nossos 10 selecionados dentro da vasta coleção que existe em Münster, no Panzermuseum. Você recebeu um convite. Participe na nossa próxima jornada e vamos visitar, entre outros locais na Alemanha, o Panzermuseum de Münster. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Confira mais alguns aspectos interessantes do Museu de Münster. Outro aspecto interessante aqui do museu é a possibilidade de você entrar dentro de um tanque Leopard. E a fila está grande. E o engraçado é que tem muita criança com vontade de subir no tanque. Lógico, a curiosidade. Mas também a formação da mentalidade das crianças alemãs com relação a atuar militarmente, a vida militar, atuar no exército e principalmente ser um tanquista. Muito interessante. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.